se você for pai ou mãe de uma criança, de um adolescente, você deve procurar criar um vínculo bom com esse seu filho, né? Você deve ter um bom ambiente doméstico para boa relação. Você deve aceitar as diferenças do seu filho, bem como você deve procurar conversar abertamente sobre esses temas. Então, por exemplo, se você conversar abertamente sobre itens como sexualidade, bullying, enfim, itens da vida mesmo dessa criança, você vai criar um vínculo maior e vai beneficiar mais a pessoa. Então, a criança ela vai tirar o melhor proveito dessa relação e ela vai ter mais apoio nas suas relações. Seja tanto uma questão de sexualidade, orientação sexual, bullying, seja sobre a ansiedade, saúde mental, talvez algum problema, né? Você vai ter um vínculo mais próximo, bem como a tendência, né, por exemplo, na questão de automutilação, de uso de drogas, a tendência de um bom ambiente doméstico fazer com que o jovem faça uso disso, talvez seja muito menor. Então você vai reduzir futuros danos e você vai significativamente melhorar a qualidade de vida. Então não é por isso e só para isso, tá? Não é só sobre bullying, naturalmente, mas é sobre tudo, sobre sono, saúde mental, sexualidade, orientação sexual, sobre quaisquer fatores que interfiram, né, sobre algum problema, alguma amizade, alguma preocupação, né, uma boa relação, uma relação como um responsável desse indivíduo. Então você naturalmente deve trabalhar esses pontos para com o seu filho de forma que você tenha uma boa relação e um bom aproveitamento dessa qualidade de vida. Os professores, naturalmente, devem fazer algo genérico nesse sentido. Não vai conseguir conversar com todos sobre tudo ao mesmo tempo. Isso é humanamente impossível, mas vai expor esses assuntos, principalmente aí professores que lidam com a turma inteira, por exemplo, quarto, quinto ano, né? Dentro de palavras e questões que a criança já dessa idade consiga entender, que não seja muito obsceno, que não seja muito pesado o conteúdo, vai criar vínculo, os alunos tendem a falar mais com essas crianças, com esses professores, né? Essas crianças tendem a interagir mais. Então, assim, tenha noção disso. Com os diretores, né, um pouco mais no sentido de orientar os professores, orientar os pais, conversar com determinados alunos, se for da demanda, mas é uma demanda reduzida, já que o contato da direção com o aluno não é tão próximo quanto do professor e dos pais, pelo menos não deveria ser. Tá? Se está sendo, no sentido punitivo da coisa, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa errada não está correta. Para fechar o vídeo, eu vou reforçar de novo. A diferença entre uma brincadeira sadia e o bullying, ele está dentro de cada pessoa. Se eu te ofender em chinês, a menos que você saiba chinês, não vai ser considerado uma ofensa para você, porque você não vai entender. Da mesma forma que se eu te chamar de maneira brincando, né, num tom amigável, e você aceita esse tipo de brincadeira, a sua interpretação, o seu mundo não vai ser afetado. Agora, se a mesma brincadeira for feita para outra pessoa, ou numa entonação diferente contigo que te ofenda, isso vai te dar problemas. Então, o que você deve fazer? Você deve procurar ajuda, né? Você deve entender se o que você está fazendo com teus amigos é realmente brincadeira, se está sendo ofensivo, se está magoando de fato alguma pessoa. E com o tempo,
você consegue também melhorar a relação com os seus colegas. É muito importante que, em caso de necessidade, você procure ajuda, seja um psicólogo, seja uma orientação escolar, seja o profissional que for para a demanda que for, dentre os itens que eu citei nessa trilogia. E saúde mental não deve ser tratado como algo mito, como algo como tabu, que não deve ser falado. Saúde mental é um tema que devemos falar abertamente o ano inteiro. Em alguns períodos do ano, como janeiro branco, setembro amarelo, talvez a gente explicite mais sobre o tema, mas é porque tem muitos temas a se falar e nesses meses a gente falaria especificamente desses temas. Não tem nenhum problema com isso. O problema é não se falar nunca sobre isso e nunca ajudar as pessoas com esses problemas, que são relativamente comuns e matam ou interferem na qualidade de vida aí de muitas pessoas em torno do mundo. Sim, uma proporção gigante. São incontáveis pessoas.